mais uma vez. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre portais. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências e também o que eu aprendi, né, com essas experiências em relação a portais, né? Bom, primeiramente, o que seriam esses portais, né? Os portais espirituais são como se fossem portas espirituais que facilitam o acesso dimensional, né? Porque a gente está aqui em um mundo multidimensional. A gente pode não ver, né, essa multidimensionalidade, mas a gente pode sentir. Alguns até veem, né? Então, esses portais, eles facilitam a transição de um local para o outro. Como, por exemplo, existem portais negativos, né, que facilitam o acesso de seres trevosos e energias trevosas para o nosso nível aqui, né, para a nossa casa, para o nosso trabalho. E também existem portais de luz, né, que facilitam o acesso de seres de luz para as nossas casas, né, para os nossos ambientes. Então eu vou compartilhar com vocês como que a gente faz para nos cuidarmos assim em relação aos portais, como que ativa os portais, como que desativa os portais, né? Por exemplo, dentro da nossa casa sempre existe uma egrégora de espíritos que são afinizados ao que nós somos e ao que nós manifestamos dentro de nossas casas, né? Por exemplo, se você dentro da sua casa é uma pessoa alegre, uma pessoa que dá risada, que brinca, e as pessoas da sua casa também são assim, os seus familiares, né? Você vai atrair uma egrégora boa, né? Então, você influencia diretamente em toda a vibração da sua casa. E você influencia também diretamente em todos os portais da sua casa. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o que você sente e o que você pensa influencia na energia, na egrégora e nos portais de tua casa. Então, se você é uma pessoa que, né, se eu chegar um dia em casa mal-humorado, estressado e nervoso e muito irritado, todas essas ondas mentais e sentimentais minhas, elas podem fazer com que eu facilite abrir um portal negativo. Porque pensamentos e sentimentos negativos são como se fossem munição para abrir portais negativos, né? Mas quais são os tipos de portais? A gente conhece alguns, né? Tem portais umbralinos, tem portais extraterrestres, tem portais de realidade paralela, tem portais de magos negros, tem portais de vários tipos de seres, né? De várias... Esses são os negativos, né? Então, como que a gente tem que analisar se na nossa casa tem portais ou não, né? Isso normalmente sempre tem um ou outro, né? É muito difícil não ter, porque a gente também a gente não consegue ser 100% em paz aqui, né? Às vezes a gente fica nervoso, a gente fica estressado, e é normal, tá? Então, a gente precisa observar muito o que nós pensamos e o que nós sentimos em casa, porque isso pode abrir um portal. E se abre um portal, e vamos supor assim, e você continua alimentando aquilo, você vai fortalecendo aquele portal. Você vai crescendo. Você vai fazendo com que mais seres negativos tenham acesso àquele portal, né? E chega um momento, né, que é muito difícil de fechar esse portal. Então, eu e a Rô, a gente faz limpezas de ambientes na qual a maioria dos problemas estão relacionados aos portais. Limpeza de ambientes de residências, limpeza de ambientes de locais de trabalho, de vários locais, né? Então, por exemplo, vou te mostrar como que influencia um portal. Esses tempos atrás eu fui na casa de eu ia ir na casa de uma amiga, né? E eu senti que quando deu assim meia hora para ir para lá, eu comecei a sentir que eu estava ficando sem energia. Eu já estava começando a ficar desvitalizado. E aí eu percebi que era alguma coisa lá, né? Por quê? Porque o meu campo, a minha energia já estava indo lá, né? Minha energia já foi lá.
E aí quando eu cheguei lá, né, começamos a conversar, tá, eu percebi aquela energia, minha energia sendo sugada. Eu falei, nossa, mas de onde está vindo de onde estão sugando a minha energia, né? Aí eu me conectei e eu percebi que tinha um portal, né? Tinha um portal negativo no quarto da pessoa, e esse portal, né, passava seres, vinham e voltavam, mas esse portal também sugava muita vitalidade. Ele consumia energia. E aí eu notei, né? Eu falei, pô, né? Eu percebi que as pessoas da casa também estavam desvitalizadas. E, né? Aí eu confirmei esse portal, né? E depois a gente fechou. Como te expliquei, ela até já tinha recebido uma informação que existia um portal ali, né? De outras fontes, e realmente tinha. Então, esses portais, eles têm diversas funções, né? Um deles é sugar. Vamos supor, existem portais de magos negros que às vezes eles utilizam realmente para transitar, para sair lá de baixo e vir aqui, literalmente nos atormentar, né? Então, por isso que é tão importante a gente observar o que a gente pensa dentro da nossa casa. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente atrai para dentro da nossa casa. Então, evitem a negatividade, evitem os pensamentos negativos, os sentimentos, né? Vamos supor, às vezes a pessoa não consegue sair de um ciclo de pensamento negativo porque tem tantos portais abertos na casa dela que eles não deixam. Então, por exemplo, outra questão muito interessante é assim, às vezes a pessoa, ela está na casa dela e ela não consegue parar o pensamento negativo dela. Ela sente coisas negativas, sente raivas e sente medos, e ela não consegue eliminar isso. E às vezes é exatamente esses seres desses portais. Esses seres vêm desses portais e começam ali a atormentar a pessoa. Por isso que é necessário, né, o fechamento desses portais, e quando você fecha esses portais, a partir desse ponto, não abri-los mais, né? Não abrir mais esses portais, porque são muito prejudiciais e às vezes muito difícil de fechar, pela quantidade de energia que a pessoa doou para fazer aquele portal, a quantidade de raiva, a quantidade de mágoas, né? Teve uma casa, olha para vocês verem como que é forte tudo isso. Teve uma casa que a gente foi fazer limpeza espiritual, né? A distância, essa também, que as pessoas, elas falavam muito do diabo, né? As pessoas falavam muito do diabo e se implantou a egrégora do diabo lá. E uma egrégora muito feia. São seres muito terríveis, né? E tava cheio de portal desses caras lá dentro, porque as pessoas ficavam falando disso, né? Sabe aquela pessoa que vai morrer no fogo do inferno, essas coisas desse tipo assim, sabe? E aí o que acontece? Além dela expelir essa energia, ela atrai. Porque às vezes ela fala sobre essas coisas com raiva. E isso vai atrair quem? Vai atrair Jesus? Você está falando com raiva e fala umas coisas dessas, você vai atrair Jesus? Você não vai. A gente vai atrair Jesus com amor. Então, quando a gente chegou nessa casa em desdobramento, já tinha um monte de ser trevoso dessa egrégora que a gente chama de diabo, né? Que não é um ser, é uma egrégora criada pelos humanos, né? Então, deu um trabalhão, porque esses caras são problemáticos de tirar, são fortes, eles são fortes. Você olha nos olhos dele, ele começa a hipnotizar você, então você tem que dar um jeito rápido. Então, muito cuidado, né? Sabe, às vezes a gente fala de macumba, essas coisas assim, fala assim, nossa, isso aí é coisa do diabo. Meu, isso não é bom a gente ficar falando, porque vai atraindo, né? Vai atraindo, e a gente só tem que respeitar a opinião de cada um, aceitar, e tá tudo bem, tá tudo bem. Então, é mais ou menos isso. Os portais, como funcionam, cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, para a gente não ser afetado por esses portais, para não ficar abrindo portais, né? Agora, imagine o seguinte, imagine as pessoas que moraram nessa casa que você está em outras vezes. Não vamos falar só de outras pessoas, vamos falar há 300 anos atrás. Imagine as pessoas que passaram por esse terreno,
que passaram por esse ambiente. Vamos mais para trás, vamos para 2000 anos atrás. Imagine as pessoas e os seres que passaram por aí. Pode ser que tenha portais que você nem mesmo você criou, mas estão aí há eternidades. Porque seres colocaram aí há muito tempo atrás. Então por isso que é sempre bom fazer uma limpeza espiritual, né? Para fechar todos os portais, criar campos energéticos de proteção. A gente precisa abrir os portais positivos, né? Nós precisamos trabalhar na abertura de portais positivos em casa, né? Como que a gente abre portais positivos? A gente precisa criar um ambiente para isso, né? Por exemplo, como que é a sua conexão com o seu anjo da guarda, com a sua hierarquia, com quem você acredita, com quem está dentro do seu coração? Como que é essa conexão, né? Se você tem uma conexão interna, realmente o seu coração é um portal. Você tem a conexão interna. Mas também seria interessante você criar um altarzinho, porque é como se você cria um portal. Se você cria um altarzinho para quem você acredita, né? Vamos supor, você acredita na Mãe Maria, ou você acredita em Buda, ou qualquer um outro santo, né? Você coloca uma estatuinha dele ali, uma imagem, uma foto, um quadro, ou se você quiser não precisa colocar, você pode pôr flores representando, você pode pôr mensagens, acender velas, deixar velas, o que você sentir no coração. O que você sentir no coração, delimitar aquele espaço e falar assim, aqui é o meu altar, aqui é o meu portal de luz, aqui é o local onde eu me conecto com a minha espiritualidade. Fechou? Vai acontecer, vai ter um portal ali e a sua hierarquia, os seus anjos, arcanjos, Elohim, serafins, eles vão se ancorar ali. Seria bom um objeto, alguma coisa, para eles se firmarem, né, do mundo físico. Precisa disso para eles conseguirem, né, ter ajudar para trazer para a materialidade, né? Por exemplo, uma vez a gente foi fazer um atendimento em uma casa que a gente entrou na casa, você foi físico, né? A gente foi fisicamente na casa e a gente não sabia aonde a gente ia começar o trabalho, porque a casa estava toda suja energeticamente, né? E normalmente quando a gente entra, a gente precisa de um lugar limpo. É melhor, né? Dá para limpar e fazer? Dá. Mas é bom já chegar na casa e ir até um local limpo dentro da casa, na qual a gente pode começar o trabalho dali, né? E nesse dia a gente já recebeu a intuição, ó, vai na sala que está o altar da pessoa, né? E aí a gente foi na sala, né, no cômodo que estava o altar, e estava limpinho. A sala estava 0 quilômetro. Então a pessoa ali com a intenção dela, com o altar dela, já fortaleceu a sala toda, já ancorou a sala. Então a partir daquela sala a gente fez os trabalhos espirituais no resto da casa, porque ali já estava firmado, já estava fortalecido, né? Então foi tudo muito bonito. E também, né, esses portais, quando a gente abre esses portais negativos, né, esses seres às vezes mandam outros seres por esses portais e esses seres ficam vagando na nossa casa. Às vezes eles nem retornam para o portal. Eles ficam lá na sua casa, andando, puxando energia. Às vezes esses seres, vamos supor assim, se o ser é um ser que tem raiva, né? Ele vai ficar emanando a raiva para dentro da casa. Ele vai ficar... Aí às vezes você tem raiva e não sabe por quê. Porque tem um ser ali que tá, uma energia que está pulsando esse sentimento, né? Ou às vezes o ser está sem vitalidade, né? O que ele vai fazer? Sugar a vitalidade, né? Ou às vezes esse ser é um viciado, né? E tem alguém com ressonância a vício dentro da casa, aí frequencia com ele. Aí ele vai estimular o vício daquela pessoa. Ele vai fazer com que ela tenha mais vontade de ter o que ela quer, daquele vício, né? Então, e vindo desses portais. Assim, a gente tá nessa dimensão e parece que a gente é fraco, a gente não tem capacidade de nada, porque a gente não vê o que está acontecendo nas outras dimensões. Mas a gente, assim, nós somos Deus encarnados.
Nós temos capacidades espirituais. O nosso pensamento e o nosso sentimento são munições, tanto para o bem quanto para o mal. Aí é você que escolhe. Então, tudo que está sendo pensado e o que está sendo sentido está sendo criado, está indo para alguém, está indo para algum lugar. E se o universo é pura ressonância, se você está enviando para alguém, vai voltar para você duplamente mais forte. Seja amor, ou seja dor, seja raiva, seja ódio, seja inveja. Então, a gente está aqui achando que a gente não tem capacidades, não tem dons, mas todos nós temos, sem exceção, todos nós temos. Quanto mais intenso é o nosso sentimento e o nosso pensamento, seja para bom, seja para ruim, mais forte é a criação dessas energias no mundo espiritual. Mais forte é a abertura de portais do bem, mais forte é a abertura de portais do mal. Então, precisamos cuidar de cada pensamento e sentimento. E também manter o ambiente limpo, né, energeticamente, fechar esses portais, lacrar esses portais e trazer egrégoras boas para a nossa casa, energias boas, energia de vibração, de alegria, de felicidade, né? Não atrair seres de depressivos, energias depressivas, tristezas, de medos, né? A gente está num momento planetário que está rolando muito medo. Isso não é bom. A quantidade de portais que abriu a mais em relacionado a esse momento planetário é gigantesca. A gente está corroborando para o plano do mal. Por quê? Porque a gente está caindo numa cilada de que a gente vai se dar mal, mas a gente não vai se dar mal. A gente é eterno e a gente está com Jesus. Vou falar mais o quê? Não tem mais o que falar. Olha quem está do nosso lado. Então a gente precisa estar firme. É um momento assim que o mundo, o universo vai testar a sua fé. O universo vai testar as nossas conexões. O universo vai testar tudo dentro da gente. Tudo. E a gente vai ter que se manter forte, firme, igual uma muralha. Porque caso contrário, a gente vai começar a abrir portais negativos, a gente vai começar a piorar a nossa situação. Então, por isso que eu preciso que a gente compreenda tudo isso para a gente mudar essa vibração. Quem que vai mudar a vibração do planeta? A gente espera muito por um salvador, né? A gente espera muito pelos ETs. Vou esperar os ETs para eles virem e ajudar a gente, mas eles não vão. É a gente que está criando esses portais. É a gente que vai fechá-los, é a gente que vai criar portais positivos e energias positivas. Então, né, é uma ilusão a gente achar que alguém vai salvar o mundo. É uma ilusão a gente achar que alguém vai salvar o mundo. Eu já percebi que a responsabilidade é minha de vibrar coisas boas, de atrair energias boas e elevar a energia minha e de todos ao meu redor, como consequência do meu trabalho interno. Então, é muito importante a gente sempre estar positivo, sempre, independente do que aconteça, se firmar na fé, se firmar nos seres de luz, porque eles continuam, se você se mantém conectado, eles continuam emanando fé, alegria e prosperidade para todos que querem isso. Para todos que querem essa vibração. A vibração sempre está acessível para todo mundo. Mas quem está na vibração? Você está na vibração? Você tem que ir até ela. Ela está lá te esperando. Então, vá até a vibração. Abra portais bons, portais de luz, portais de amor. Entregue energias boas para o seu redor, para as pessoas, para os animais, para as árvores, para o planeta. É assim que a gente vai fazer o mundo melhor. Tá joia? Fico por aqui, gratidão, até mais.